Senhor, Tu és a fonte de toda sabedoria. A Tua palavra diz que, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então eu venho diante de Ti pedindo sabedoria. Não apenas conhecimento intelectual, mas sabedoria para viver bem, para tomar decisões corretas, para entender os Teus caminhos. Pai, eu oro por sabedoria divina. A sabedoria que vem do alto, que é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Não a sabedoria deste mundo que é loucura diante de Ti, mas a verdadeira sabedoria que vem de Ti. Dá-me sabedoria para conduzir minha vida, para fazer escolhas sábias no dia a dia, nas pequenas decisões e nas grandes, na forma como uso meu tempo, meus recursos, meus talentos, que eu não viva de forma insensata, mas com sabedoria, remindo o tempo porque os dias são maus. Oro por sabedoria nos relacionamentos, para saber quando falar e quando calar, o que dizer e como dizer, para entender as pessoas, para ter empatia, para resolver conflitos, para construir relacionamentos saudáveis e duradouros. Oro por sabedoria nas finanças, para ganhar dinheiro honestamente, para gastar com prudência, para economizar com disciplina, para investir com inteligência, para dar com generosidade. Que eu seja bom mordomo dos recursos que Tu me confias. Senhor, oro pelos estudantes, pelos que estão na escola, no ensino médio, na faculdade, na pós-graduação. Dá-lhes capacidade de aprender, memória para reter informações, concentração para estudar, disciplina para se dedicar. Que sejam excelentes nos estudos. Oro pelos que têm dificuldade de aprendizado, dislexia, TDAH, déficit de atenção. Crianças que são rotuladas como burras, mas apenas aprendem de forma diferente. Senhor, ajuda-os. Dá-lhes estratégias para aprender. Professores que entendam suas necessidades, que descubram seus potenciais e brilhem. Oro pelos professores, pelos educadores de todos os níveis. A responsabilidade enorme de formar mentes, de transmitir conhecimento, de inspirar. Senhor, dá sabedoria aos professores. Criatividade para ensinar de forma interessante. Paciência com os alunos. Amor pela educação. Que sejam valorizados, que recebam salários dignos, que tenham condições adequadas de trabalho, que sejam respeitados pelos alunos e pela sociedade, que encontrem realização no que fazem. Senhor, oro pelas universidades, pelos centros de conhecimento, que sejam lugares de busca sincera pela verdade, não de doutrinação ideológica, que haja liberdade acadêmica real, que professores possam expressar diferentes pontos de vista sem perseguição. Oro pelos cientistas, pelos pesquisadores que buscam entender o mundo que Tu criaste, que descobrem as leis da física, da química, da biologia. Senhor, dá-lhes sabedoria nas pesquisas, que descubram curas para doenças, que desenvolvam tecnologias que melhorem a vida humana, que usem o conhecimento para o bem, não para o mal. Oro pelos cristãos nas universidades, estudantes e professores que enfrentam hostilidade por causa da fé, que são zombados, perseguidos academicamente, discriminados. Senhor, dá-lhes coragem para manter a fé, sabedoria para defender suas convicções, excelência acadêmica que silencia os críticos. Levanta apologetas, intelectuais cristãos que possam defender a fé de forma racional, lógica, convincente. Que mostrem que fé e razão não são inimigas. Que o cristianismo tem respostas para as grandes questões da vida. Senhor, oro por sabedoria para os líderes, governantes, empresários, pastores, líderes comunitários. Decisões que eles tomam afetam muitas vidas. Dá-lhes sabedoria, que busquem Teu conselho, que governem, liderem, administrem com justiça e retidão. Oro especialmente pelos jovens líderes, pela nova geração que está assumindo posições de liderança, que não liderem com arrogância juvenil, mas com sabedoria além de seus anos, que busquem o conselho dos mais velhos, que aprendam antes de ensinar, que sirvam antes de mandar. Senhor, oro pelos pais, pela sabedoria para criar filhos. Cada filho é diferente. Não há manual de instruções. É preciso sabedoria para saber como disciplinar, quando ser firme e quando ser flexível, como preparar para a vida. Senhor, dá sabedoria aos pais, que não criem os filhos apenas com suas próprias forças e entendimento, mas que busquem Tua orientação, que ensinem Tua palavra, que sejam exemplo, que orem pelos filhos, que confiem em Ti quando os filhos crescerem e forem pelo mundo. Oro pelos conselheiros, psicólogos, terapeutas, mentores, pastores que aconselham, pessoas que escutam problemas alheios e precisam orientar. Senhor, dá-lhes sabedoria, que não aconselhem segundo a sabedoria humana apenas, mas segundo Teus princípios, que sejam instrumentos de transformação nas vidas que tocam. Senhor,
Oro por discernimento espiritual, para distinguir entre o verdadeiro e o falso, entre profetas verdadeiros e falsos mestres, entre doutrinas corretas e heresias, entre o que vem de ti e o que vem do inimigo. Dá-nos discernimento aguçado, que não sejamos enganados por sinais e maravilhas, que não sigamos todo vento de doutrina, que provemos os espíritos, que examinemos tudo e retenhamos o que é bom, que sejamos como os bereanos que examinavam as escrituras todos os dias. Oro contra o engano. Tantas pessoas sendo enganadas hoje, por falsos profetas, por teorias conspiratórias, por notícias falsas, por promessas vazias. Senhor, abre os olhos dos enganados, revela a verdade, quebra as ilusões, livra do engano. Senhor, oro pelo equilíbrio entre conhecimento e humildade. O conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Que nunca nos tornemos arrogantes por causa do que sabemos, que quanto mais aprendemos, mais nos tornamos conscientes do quanto não sabemos. Que a sabedoria nos torne humildes, não orgulhosos. Oro pelos intelectuais cristãos, teólogos, filósofos, escritores, pensadores. Usa-os para defender a fé, para produzir conteúdo de qualidade, para influenciar a cultura, para mostrar que o cristianismo tem profundidade intelectual. Senhor, oro pelas crianças, pelas mentes jovens que estão se formando. Protege-as de ensinamentos errados, de doutrinação ideológica nas escolas, de conteúdo impróprio na internet. Que aprendam o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, de boa fama. Oro por sabedoria tecnológica. Vivemos na era digital. Redes sociais, inteligência artificial, realidade virtual. Senhor, dá sabedoria para usar a tecnologia de forma saudável. Que seja ferramenta, não ídolo. Que conecte, não isole. Que informe, não desinforme. Que edifique, não destrua. Oro pelos que criam conteúdo. YouTubers, podcasters, influenciadores digitais, escritores, jornalistas, que produzam conteúdo de qualidade. Que informem com responsabilidade. Que influenciem para o bem. Que usem suas plataformas para glorificar a Ti, Senhor, eu decreto. Haverá uma geração sábia, que conhece a Deus e conhece Sua palavra, que pensa criticamente, que discerne espiritualmente, que age com sabedoria, que transforma o mundo ao redor. Uma geração que busca conhecimento e anda em sabedoria. Para a Tua glória. Amém. Senhor, Tu és o Deus de sonhos. Tu colocaste sonhos no coração humano desde o princípio. Tu deste a José sonhos que o levaram a salvar uma nação. Tu falaste com Davi quando ele era apenas um pastor de ovelhas e o fizeste rei. Tu transformaste pescadores em pescadores de homens. Tu és o Deus que realiza sonhos impossíveis. Pai, eu venho diante de Ti com os sonhos do meu coração, os desejos profundos, as aspirações, os projetos, os planos. Tu os conheces todos. Tu os vês antes mesmo de eu os expressar em palavras. E eu os entrego nas Tuas mãos agora. Senhor, eu oro. Se esses sonhos vêm de Ti, realiza-os. Se foram plantados por Ti no meu coração, cumpre-os. Não importa quão impossíveis pareçam. Não importa quantos obstáculos haja no caminho. Se são Teus sonhos para mim, Tu os cumprirás. Abre os caminhos, remove as barreiras, fecha as portas que devem ser fechadas e abre as portas que devem ser abertas. Conecta-me com as pessoas certas. Provê os recursos necessários. Dá-me as capacitações que faltam. Prepara-me para aquilo que preparaste para mim. Mas, Senhor, se algum desses sonhos não vem de Ti, se são apenas ambições carnais, desejos egoístas, se não fazem parte do Teu propósito para minha vida, então muda meu coração. Tira esses desejos de mim. Coloca em mim os Teus sonhos, não os meus. Que eu não corra atrás de coisas vazias. Que eu não desperdice minha vida perseguindo o que não tem valor eterno. Que eu não construa meu reino, mas avance o Teu reino. Que eu não busque minha glória, mas a Tua glória. Senhor, oro por propósito. Tantas pessoas vivem sem propósito. Acordam todos os dias sem saber por que estão vivas. Trabalham apenas para sobreviver. Existem, mas não vivem. Senhor, revela propósito a essas pessoas. Mostra-lhes por que foram criadas. Qual é o chamado divino sobre suas vidas? Como podem usar seus dons, talentos, experiências para fazer diferença no mundo? Que encontrem significado. Que vivam com propósito. Que suas vidas importem. Oro pelos jovens que estão escolhendo carreiras. Decisões que impactarão o resto de suas vidas. Senhor, orienta-os. Que não escolham apenas pelo dinheiro, ou pela pressão dos pais, ou pelas expectativas sociais. Que escolham aquilo para o qual Tu os criaste. Que encontrem realização fazendo o que foram chamados a fazer. Oro pelos que estão em profissões que odeiam. Que se formaram em algo, mas descobriram que não é o que queriam.
que estão presos em empregos sem sentido. Senhor, dá coragem para mudarem, para recomeçarem, para seguirem o verdadeiro chamado. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja assustador, que tenham fé para dar o passo. Senhor, oro pelos artistas, músicos, pintores, escritores, atores, dançarinos. Tu és Criador e nos criaste à tua imagem, capazes de criar. Usa os artistas cristãos, que criem obras que glorifiquem a Ti, que levem beleza ao mundo, que expressem verdades profundas através da arte. Abre portas para os artistas cristãos, que não fiquem apenas nos círculos evangélicos, mas que invadam a cultura secular, que influenciem Hollywood, a indústria musical, o mercado editorial, que a arte cristã seja de excelência, competitiva, relevante. Oro pelos inventores, pelos que criam novas tecnologias, novos produtos, novas soluções. Senhor, dá criatividade, inspira invenções que melhorem a vida humana, que resolvam problemas, que tragam progresso, e que os inventores sejam abençoados pelo fruto de suas criações. Oro pelos sonhadores, pelos visionários, pelos que pensam grande, pelos que não se contentam com o status quo, pelos que acreditam que podem mudar o mundo. Senhor, não deixes que o mundo mate esses sonhos. Protege os sonhadores. Mantém viva a chama. Dá perseverança para não desistirem. Oro pelos empreendedores sociais, pelos que sonham em resolver problemas sociais. Fome, pobreza, falta de educação, saneamento, saúde. Pelos que criam negócios com impacto social. Senhor, abençoa essas iniciativas. Que prosperem, que cresçam, que transformem comunidades, que sejam sustentáveis financeiramente e impactantes socialmente. Senhor, oro pelos missionários, pelos que sonham em levar o Evangelho aos não alcançados, às tribos isoladas, aos países fechados, às cidades hostis ao cristianismo. Dá coragem aos missionários, que não desistam do chamado, que vão onde Tu os mandas, que vejam vidas transformadas pelo Evangelho. Oro pelos plantadores de igrejas, pelos que sonham em ver igrejas saudáveis em cada bairro, cada cidade. Senhor, levanta mais plantadores, dá visão, estratégia, recursos. Que igrejas sejam plantadas, que cresçam, que multipliquem, que o reino se expanda. Oro pelos escritores cristãos, pelos que sonham em escrever livros que impactem vidas, que ensinem, inspirem, transformem. Senhor, unge os escritores, dá-lhes as palavras certas, que escrevam com unção, que seus livros cheguem às mãos certas, que toquem corações, que gerem transformação. Oro pelos músicos cristãos, pelos que sonham em criar músicas que levem pessoas à presença de Deus, que ministrem, que curem, que libertem. Senhor, inspira os compositores, unge os cantores, que as músicas sejam verdadeira adoração, não apenas entretenimento religioso. Senhor, oro pelos que têm sonhos grandes, mas recursos pequenos, que querem fazer muito, mas têm pouco. Como o menino que tinha apenas 5 pães e 2 peixes, mas entregou nas mãos de Jesus e alimentou multidões. Senhor, multiplica o pouco, faz o milagre da multiplicação, que o impossível se torne possível. Oro pelos que desistiram dos sonhos, que tentaram e falharam, que foram desanimados por outros, que perderam a esperança. Senhor, reacende os sonhos, restaura a esperança, dá uma segunda chance. Mostra que ainda não é tarde, que contigo nunca é tarde demais. Oro contra o medo. O maior inimigo dos sonhos é o medo. Medo de falhar, medo do que vão dizer, medo de não ser capaz, medo de dar o primeiro passo. Senhor, remove o medo, substitui com fé, coragem, ousadia. Que passemos do sonho à ação. Oro contra a procrastinação. Tantos sonhos morrem porque as pessoas adiam. Um dia eu vou fazer isso, mas o dia nunca chega. Senhor, dá senso de urgência, que não percam mais tempo, que comecem hoje. Mesmo que seja um pequeno passo, que deem o passo. Senhor, oro por mentorias, que os sonhadores encontrem mentores, pessoas que já realizaram sonhos semelhantes, que possam orientar, aconselhar, abrir portas. Conecta sonhadores com mentores. Que haja transferência de sabedoria e experiência. Oro pelas parcerias certas. Sonhos grandes raramente são realizados sozinhos. É preciso equipe, parceiros, colaboradores. Senhor, conecta pessoas com sonhos alinhados, que se unam, que trabalhem juntas, que o resultado seja maior que a soma das partes. Eu decreto. Sonhos serão realizados. Projetos sairão do papel. Visões se concretizarão. O que parecia impossível se tornará realidade. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível, aquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E quando os sonhos se realizarem, toda a glória será dada a Ti. Amém. Senhor, oro por discernimento espiritual, para distinguir entre o verdadeiro e o falso,
entre profetas verdadeiros e falsos mestres, entre doutrinas corretas e heresias, entre o que vem de ti e o que vem do inimigo. Dá-nos discernimento aguçado, que não sejamos enganados por sinais e maravilhas, que não sigamos todo vento de doutrina, que provemos os espíritos, que examinemos tudo e retenhamos o que é bom, que sejamos como os bereanos que examinavam as escrituras todos os dias. Oro contra o engano. Tantas pessoas sendo enganadas hoje, por falsos profetas, por teorias conspiratórias, por notícias falsas, por promessas vazias. Senhor, abre os olhos dos enganados, revela a verdade, quebra as ilusões, livra do engano. Senhor, oro pelo equilíbrio entre conhecimento e humildade. O conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Que nunca nos tornemos arrogantes por causa do que sabemos. Que quanto mais aprendemos, mais nos tornamos conscientes do quanto não sabemos. Que a sabedoria nos torne humildes, não orgulhosos. Oro pelos intelectuais cristãos, teólogos, filósofos, escritores, pensadores. Usa-os para defender a fé, para produzir conteúdo de qualidade, para influenciar a cultura, para mostrar que o cristianismo tem profundidade intelectual. Senhor, oro pelas crianças, pelas mentes jovens que estão se formando. Protege-as de ensinamentos errados, de doutrinação ideológica nas escolas, de conteúdo impróprio na internet. Que aprendam o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, de boa fama. Oro por sabedoria tecnológica. Vivemos na era digital. Redes sociais, inteligência artificial, realidade virtual. Senhor, dá sabedoria para usar a tecnologia de forma saudável. Que seja ferramenta, não ídolo. Que conecte, não isole. Que informe, não desinforme. Que edifique, não destrua. Oro pelos que criam conteúdo. YouTubers, podcasters, influenciadores digitais, escritores, jornalistas. Que produzam conteúdo de qualidade. Que informem com responsabilidade. Que influenciem para o bem. Que usem suas plataformas para glorificar a Ti, Senhor. Eu decreto. Haverá uma geração sábia, que conhece a Deus e conhece sua palavra. Que pensa criticamente. Que discerne espiritualmente. Que age com sabedoria. Que transforma o mundo ao redor. Uma geração que busca conhecimento e anda em sabedoria. Para a Tua glória. Amém. Senhor, Tu és meu refúgio e minha fortaleza. Meu Deus em quem confio. Debaixo de Tuas asas me abrigo. Tu és escudo ao redor de mim, minha glória, e aquele que exalta minha cabeça. Eu descanso seguro porque Tu me proteges. Pai, eu oro por proteção, para mim e para todos que amo. Proteção física, emocional, espiritual, financeira. Proteção em todos os aspectos da vida. Tu és capaz de guardar o que Te confio, e eu confio minha vida e de minha família nas Tuas mãos. Senhor, protege-nos dos acidentes, de carro, de moto, de trabalho, domésticos. Tantos acidentes acontecem todos os dias. Pessoas que saem de casa e não voltam. Senhor, manda Teus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Que não tropecem os nossos pés em pedra. Oro por proteção no trânsito. Tantos motoristas irresponsáveis, embriagados, usando celular, em alta velocidade. Senhor, protege-nos dos motoristas imprudentes. Guarda-nos em cada viagem. Que cheguemos sempre em segurança ao nosso destino. Protege as crianças, nos caminhos para a escola. Na escola, em casa, na rua. Crianças são vulneráveis, precisam de proteção constante. Senhor, coloca anjos ao redor de cada criança, que nenhum mal as toque. Oro por proteção contra a violência, assaltos, sequestros, agressões. Vivemos em tempos violentos. Pessoas são assaltadas na porta de casa. Senhor, protege-nos dos violentos. Frustra os planos dos malfeitores, que não consigam nos alcançar. Se estivermos em situação de perigo, manda livramento. Como livraste Daniel da cova dos leões. Como livraste os 3 jovens da fornalha. Como livraste Pedro da prisão. Tu és poderoso para livrar, e eu creio que nos livrarás. Senhor, oro por proteção nas casas, que sejam fortalezas seguras. Protege contra invasões, roubos, incêndios, desabamentos, infiltrações. Que os lares sejam lugares seguros onde as famílias possam descansar tranquilas. Oro por proteção contra doenças, vírus, bactérias, pandemias. Senhor, fortalece nosso sistema imunológico, que nosso corpo combata eficazmente as infecções, que sejamos saudáveis, com vitalidade, com energia. Protege especialmente dos canceres, das doenças cardiovasculares, do diabetes, das doenças autoimunes, das enfermidades que destroem vidas. Que vivamos longos anos com saúde e qualidade de vida. Oro por proteção psicológica e emocional, contra traumas, abusos, manipulações, relacionamentos tóxicos. Senhor, guarda nossa mente e emoções, que não sejamos feridos emocionalmente. E se formos,
que cures as feridas rapidamente. Protege-nos das palavras negativas, maldições, xingamentos, palavras de morte e profecias falsas. Que nenhuma palavra negativa tenha poder sobre nós. Que escorram como água. Que não penetrem. Que não causem dano. Senhor, oro por proteção financeira. Contra fraudes, golpes, roubos, calotes. Há muitos enganadores querendo roubar o que não é deles. Senhor, protege nossos recursos. Que não sejamos vítimas de golpistas. Dá-nos discernimento para identificar fraudes. Protege nossos bens, casas, carros, pertences, que não sejam roubados, vandalizados, destruídos. Tu és capaz de repreender o devorador. Eu reivindico essa proteção sobre tudo que possuo. Oro por proteção jurídica. Contra processos injustos, acusações falsas, perseguições legais. Senhor, se formos acusados injustamente, defende-nos. Sê nosso advogado. Que a verdade prevaleça. Que a justiça seja feita. Senhor, oro por proteção no trabalho. Contra demissões injustas, assédio moral, assédio sexual, ambientes tóxicos. Protege nosso emprego, nossa fonte de renda. Não permitas que percamos o sustento sem justa causa. Oro por proteção contra catástrofes naturais. Terremotos, furacões, tsunamis, enchentes, deslizamentos. Senhor, Tu tens poder sobre a natureza. Tu acalmas as tempestades. Tu ordenas aos ventos e ao mar. Protege-nos das catástrofes. Se morarmos em áreas de risco, dá sabedoria para sairmos antes que aconteça o pior. E se a catástrofe vier, livra-nos miraculosamente como fizeste tantas vezes na Bíblia. Senhor, oro por proteção espiritual. Contra ataques demoníacos, feitiçarias, maldições, trabalhos de magia, eu me coloco debaixo do sangue de Jesus. Que o sangue seja uma barreira intransponível para o inimigo. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Anjos do Senhor, acampem ao nosso redor. Formem uma cerca de proteção. Que nenhum dardo inflamado do maligno nos atinja. Que toda flecha seja interceptada pelo escudo da fé. Oro por proteção contra o engano espiritual. Falsos profetas, falsas doutrinas, falsos cristos. Senhor, dá-nos discernimento para não sermos enganados. Que conheçamos Tua voz e não sigamos a voz de estranhos. Senhor, oro especialmente pelas pessoas em profissões de risco. Policiais, bombeiros, militares, seguranças, profissionais de saúde em áreas de risco. Protege-os no exercício de suas funções. Que voltem em segurança todos os dias. Oro pelos viajantes, pelos que estão na estrada, pelos que voam, pelos que navegam. Acompanha-os, guarda-os. Que tenham viagens seguras e retornem bem para suas famílias. Eu decreto proteção divina. Salmo 91 está ativo sobre nossas vidas. Nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda. Porque aos seus anjos Deus dará ordens a nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Estamos seguros nas mãos do Pai. Em nome de Jesus, amém. Senhor, Tu és o Deus de sonhos. Tu colocaste sonhos no coração humano desde o princípio. Tu deste a José sonhos que o levaram a salvar uma nação. Tu falaste com Davi quando ele era apenas um pastor de ovelhas e o fizeste rei. Tu transformaste pescadores em pescadores de homens. Tu és o Deus que realiza sonhos impossíveis. Pai, eu venho diante de Ti com os sonhos do meu coração, os desejos profundos, as aspirações, os projetos, os planos. Tu os conheces todos. Tu os vês antes mesmo de eu os expressar em palavras. E eu os entrego nas Tuas mãos agora. Senhor, eu oro. Se esses sonhos vêm de Ti, realiza-os. Se foram plantados por Ti no meu coração, cumpre-os. Não importa quão impossíveis pareçam. Não importa quantos obstáculos haja no caminho. Se são Teus sonhos para mim, Tu os cumprirás. Abre os caminhos. Remove as barreiras. Fecha as portas que devem ser fechadas e abre as portas que devem ser abertas. Conecta-me com as pessoas certas. Provê os recursos necessários. Dá-me as capacitações que faltam. Prepara-me para aquilo que preparaste para mim. Mas, Senhor, se algum desses sonhos não vem de Ti, se são apenas ambições carnais, desejos egoístas, se não fazem parte do Teu propósito para minha vida, então muda meu coração. Tira esses desejos de mim. Coloca em mim os Teus sonhos, não os meus. Que eu não corra atrás de coisas vazias. Que eu não desperdice minha vida perseguindo o que não tem valor eterno. Que eu não construa meu reino, mas avance o Teu reino. Que eu não busque minha glória, mas a Tua glória. Senhor, a Tua palavra diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então eu venho diante de Ti com um coração grato, não porque tudo está perfeito, mas porque Tu és bom em todo o tempo. Pai, obrigado, simplesmente obrigado, por tudo, pela vida, pelo ar que respiro, pelo sol que brilha,
pela chuva que cai, pelas estações, pela criação linda que fizeste. Obrigado, obrigado por mais um dia, por acordar hoje. Muitos não acordaram, mas eu acordei. Tenho mais um dia para viver, para amar, para servir, para fazer diferença. Obrigado por mais um dia, obrigado pelos sentidos, pelos olhos que veem as cores, as formas, a beleza ao redor, pelos ouvidos que ouvem sons, músicas, vozes amadas, pelo olfato que percebe aromas, pelo paladar que desfruta sabores, pelo tato que sente texturas, abraços, carinho. Obrigado pelos sentidos, obrigado por um corpo que funciona. Coração batendo, pulmões respirando, sangue circulando, cérebro pensando, pernas andando, mãos trabalhando. Um corpo complexo, maravilhosamente formado. Obrigado pelo corpo. Senhor, perdoa-me por tantas vezes reclamar de pequenos incômodos, quando há pessoas que dariam tudo para ter o que tenho. Perdoa minha ingratidão. Abre meus olhos para ver as bênçãos que já possuo. Obrigado pela família. Não é perfeita, mas é minha. Pelas pessoas que me amam incondicionalmente, que estão ao meu lado nas alegrias e nas tristezas, que me conhecem profundamente e ainda assim me aceitam. Obrigado pela família, obrigado pelos amigos, pelos que caminham comigo, que riem comigo, que choram comigo, que me encorajam, que me desafiam a ser melhor, que tornam a jornada mais leve e alegre. Obrigado pelos amigos verdadeiros, obrigado pelo lar, por um lugar para morar, um teto sobre a cabeça, paredes que protegem, uma cama para dormir. Não é um palácio, mas é meu refúgio. Obrigado pelo lar, obrigado pela comida, por nunca ter passado fome real, por ter o que comer todos os dias, água limpa para beber, alimentos nutritivos, variedade de sabores. Senhor, obrigado pela comida, oro por contentamento, Senhor. Paulo disse que aprendeu a se contentar em toda situação, na abundância e na escassez. Senhor, ensina-me esse contentamento, que eu não viva sempre querendo mais, nunca satisfeito, mas que seja grato pelo que tenho. Livra-me da comparação, de olhar para o que os outros têm e me sentir infeliz com o que eu tenho, das redes sociais que só mostram o melhor da vida alheia e me fazem sentir que minha vida é inferior. Senhor, livra-me da comparação tóxica, ajuda-me a celebrar as conquistas dos outros sem inveja, a me alegrar quando eles prosperam, a não ter ciúmes quando são abençoados. Que eu seja generoso em celebração, não mesquinho. Obrigado pelas dificuldades que passei. Sei que isso soa estranho, mas obrigado, porque as dificuldades me moldaram, me fortaleceram, me ensinaram, me aproximaram de ti. Se não tivesse passado pelos vales, não teria desenvolvido caráter. Obrigado até pelas dificuldades. Senhor, Tu és o Deus de restauração. Tu és aquele que restaura os anos que os gafanhotos comeram. Tu pegas as ruínas e constrói algo novo e melhor. Tu transformas cinzas em beleza, pranto em júbilo, vestes de tristeza em vestes de louvor. Tu és especialista em recomeços. Pai Celestial, eu venho diante de Ti com um coração quebrado, reconhecendo que há áreas da minha vida que precisam de restauração. Relacionamentos quebrados, sonhos desfeitos, saúde abalada, finanças destruídas, fé enfraquecida. Mas eu sei que Tu podes restaurar tudo isso e muito mais. Senhor, oro por restauração de relacionamentos. Quantas famílias estão divididas? Pais e filhos que não se falam há anos, irmãos que se tornaram inimigos, casamentos desfeitos, amizades perdidas por bobagens que poderiam ter sido resolvidas. Senhor, restaura os relacionamentos. Oro especificamente por pais e filhos que estão distantes, filhos que saíram de casa em rebeldia e nunca mais voltaram, pais que expulsaram filhos em momento de raiva e agora se arrependem, filhos que rejeitam os pais, pais que abandonaram os filhos. Senhor, quebra o orgulho, remove o ressentimento, traz reconciliação, que haja conversas difíceis mas necessárias, que haja pedidos de perdão, que haja abraços restauradores, que famílias se reúnam novamente, que o amor vença, que a mesa de jantar que estava vazia volte a ter todos reunidos. Restaura as famílias, Senhor. Oro pelos casamentos destruídos, pelos que já divorciaram mas ainda há amor, pelos que se separaram precipitadamente, pelos que permitiram que terceiros destruíssem o que era deles. Senhor, se há possibilidade de restauração, restaura. Faz o impossível. Reacende o amor que apagou. Mas também oro pelos que precisam aceitar que o relacionamento acabou, que não devem voltar porque seria destrutivo. Senhor, dá-lhes paz para seguir em frente. Cura as feridas. Prepara-os para recomeços saudáveis, que não fiquem presos ao passado, mas avancem para o futuro. Senhor, oro por restauração emocional, por pessoas profundamente feridas,
que carregam traumas de infância, que foram abusadas, violentadas, humilhadas, rejeitadas, que construíram muralhas ao redor do coração para não serem machucadas novamente. Senhor, cura as feridas emocionais profundas. Desce às camadas mais profundas da alma, aos lugares escondidos onde a dor está guardada, aos porões da memória onde os traumas estão trancados. Senhor, traz luz a esses lugares escuros. Traz cura, traz libertação. Que essas pessoas possam ser livres do passado. Oro pelos que perderam a alegria de viver, que apenas existem, mas não vivem, que acordam todos os dias sem motivação, que perderam o brilho nos olhos, que não riem mais, que esqueceram o que é ser feliz. Senhor, restaura a alegria, traz de volta o entusiasmo pela vida. Senhor, oro por restauração de saúde, por corpos destruídos por doenças, por sistemas que não funcionam mais como deveriam, por órgãos que falharam, por células que se rebelaram. Senhor, Tu és o Criador do corpo humano, Tu sabes como funciona. E Tu podes restaurar completamente. Oro pelos que têm doenças crônicas há anos, que se acostumaram com a doença, que perderam a esperança de cura. Senhor, faz novamente. Ordena ao corpo que se regenere, que células doentes morram e células saudáveis se multipliquem, que órgãos danificados sejam restaurados, que o corpo volte a funcionar perfeitamente. Oro por restauração financeira, por pessoas que perderam tudo, que faliram, que foram à bancarrota, que estão endividadas até o pescoço, que não veem saída. Senhor, Tu és o Deus de Jó. Ele perdeu tudo e Tu restauraste em dobro. Faz isso novamente, Senhor. Restaura o que foi roubado, o que foi perdido, o que foi destruído. Abre portas de oportunidades. Traz ideias criativas. Conecta com as pessoas certas. Provê recursos inesperados. Multiplica o pouco. Transforma a escassez em abundância. Traz a virada financeira. Oro pelos que perderam seus negócios. Empresas que fecharam. Sonhos empreendedores que morreram. Investimentos que deram errado. Senhor, dá-lhes coragem para recomeçar. Sabedoria para não repetir os mesmos erros. Provisão para investir novamente. E abençoa o novo empreendimento. Senhor, oro por restauração espiritual. Por pessoas que se afastaram de Ti. Que eram fervorosas, mas esfriaram. Que serviam, mas abandonaram. Que criam, mas agora duvidam. Que amavam, mas o amor esfriou. Senhor, restaura a fé. Reacende o primeiro amor. Oro pelos desviados. Pelos que conheceram a verdade, mas se desviaram. Que agora vivem em pecado. Que estão distantes da igreja. Que não oram mais. Que não leem a Bíblia. Que trocaram o sagrado pelo profano. Senhor, vai buscá-los. Como o pastor que deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida, toca o coração deles com Tua presença. Que sintam saudade de Ti. Que se lembrem de como era bom estar na Tua presença. Que reconheçam que nada neste mundo satisfaz como Tu satisfazes. Traz-os de volta, Senhor. Restaura-os completamente. Oro pelos pastores que caíram, que falharam moralmente, que traíram a confiança, que foram expostos publicamente, que perderam o ministério. Senhor, se há arrependimento genuíno, restaura-os. Não necessariamente ao mesmo ministério, mas restaura suas vidas, suas famílias, sua comunhão contigo. Oro pelos que cometeram erros graves, que arruinaram suas vidas com más escolhas, que estão pagando alto preço por decisões erradas, que carregam culpa, vergonha, remorso. Senhor, Tu perdoas, Tu restauras, Tu dás novas chances, que experimentem a graça transformadora. Senhor, oro por restauração de identidade, por pessoas que perderam a noção de quem são, que se definem pelos erros que cometeram, pelos fracassos que tiveram, pelos traumas que sofreram, pelos rótulos que outros colocaram neles. Senhor, restaura a verdadeira identidade, que saibam quem são em Ti, filhos amados, escolhidos, preciosos, criados à Tua imagem, com propósito divino, com dons e talentos, com futuro e esperança, que não sejam definidos pelo passado, mas pela Tua palavra sobre eles. Oro por restauração de sonhos, por pessoas que tinham sonhos, mas eles morreram, planos que não deram certo, projetos que fracassaram, visões que não se concretizaram, e agora vivem sem sonhos, sem expectativas, sem esperança. Senhor, ressuscita os sonhos, ou planta sonhos novos, que voltem a sonhar, que acreditem que ainda há tempo, que não é tarde demais, que os melhores anos ainda estão por vir, que Tu és Deus de recomeços em qualquer idade, que nunca é tarde para começar de novo quando se está contigo. Senhor, oro por restauração de reputação, por pessoas que tiveram seus nomes manchados, que foram caluniadas, difamadas, injustiçadas, cuja reputação foi destruída por mentiras. Senhor, restaura o nome deles, vindica-os, que a verdade venha à luz, que a honra seja restaurada. Oro pelos ex-presidiários,
que pagaram por seus crimes, mas a sociedade não perdoa, que carregam a marca de ex-presidiário pelo resto da vida, que não conseguem emprego por causa do passado. Senhor, dá-lhes novas oportunidades. Coloca pessoas no caminho deles que acreditem em restauração, que possam reconstruir suas vidas. Oro pelos ex-viciados, que venceram o vício, mas são vistos sempre com desconfiança. Será que está limpo mesmo? Será que não vai recair? Senhor, confirma a transformação, que as pessoas vejam que são novas criaturas, que o testemunho deles inspire outros a buscarem libertação. Senhor, oro por restauração de tempo perdido, anos desperdiçados em coisas erradas, em relacionamentos tóxicos, em vícios, em prisões, em doenças. Tua palavra diz que tu restauras os anos que os gafanhotos comeram. Faz isso, Senhor, que os anos que vêm sejam tão produtivos que compensem os anos perdidos. Oro por restauração de cidades, comunidades destruídas pela violência, pelas drogas, pela pobreza, bairros dominados pelo crime organizado, lugares onde não há esperança. Senhor, transforma essas comunidades. Levanta líderes transformadores. Traz mudança estrutural. Restaura cidades inteiras. Oro por restauração de nações, países devastados por guerras, economias destruídas, sistemas políticos corruptos, sociedades moralmente falidas. Senhor, restaura as nações. Levanta líderes piedosos. Traz avivamento espiritual. Transforma culturas. Restaura o que foi destruído. Senhor, oro especialmente por restauração nesta data de hoje. Para quem está lendo ou ouvindo esta oração agora, se há algo quebrado em sua vida, declaro restauração. Se há algo destruído, profetizo reconstrução. Se há algo morto, decreto ressurreição. Eu profetizo vida sobre os mortos, ressurreição sobre os sonhos mortos, restauração sobre os relacionamentos mortos, cura sobre os corpos doentes, prosperidade sobre as finanças quebradas, alegria sobre os deprimidos, esperança sobre os desesperados, fé sobre os incrédulos. Senhor, eu creio que tu és o Deus de Lázaro. Ele estava morto há 4 dias, já cheirava mal. Todos haviam desistido. Mas tu chegaste e gritaste: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu. Senhor, grita sobre as áreas mortas de nossas vidas. Venham para fora. Vivam, sejam restauradas. Eu decreto: haverá restauração. Haverá recomeços. Haverá segunda, terceira, quantas chances forem necessárias. Porque tu és o Deus de infinitas chances. O Deus que não desiste de nós. O Deus que vê potencial onde outros veem ruínas. O Deus que constrói algo lindo com os pedaços quebrados. E quando a restauração vier, daremos todo o crédito a ti. Toda a glória a ti. Todo o louvor a ti. Porque foste tu quem fez. Não nosso esforço. Não nossa força. Não nossa capacidade. Mas o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia. Para sempre te louvaremos. Amém e amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, tu és a fonte de toda a força. Quando estou fraco, tu és forte. Quando não consigo mais, tu me sustentas. Quando penso em desistir, tu me levantas. Tu és minha força, meu refúgio, minha fortaleza nos tempos difíceis. Pai, eu venho diante de ti reconhecendo minha fraqueza. Há momentos em que me sinto no limite, esgotado, exausto, cansado de lutar, cansado de tentar, cansado de esperar. E nessas horas eu clamo a ti. Renova minhas forças, Senhor. Tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Senhor, eu espero em ti. Renova minhas forças agora. Dá-me novo fôlego, nova energia, novo ânimo. Oro por todos que estão cansados, física, emocional, mental, espiritualmente exaustos, pessoas no limite de suas forças, que não sabem de onde virá a energia para mais um dia. Senhor, fortalece os cansados, revigora os exaustos, restaura as forças. Oro pelas mães exaustas, especialmente as mães de crianças pequenas, que não dormem direito há meses, às vezes anos, que estão no piloto automático, que dão tudo de si para os filhos e não sobra nada para elas mesmas. Senhor, dá força sobrenatural às mães, sustenta-as, que não desmaiem. Oro pelos pais trabalhadores, que trabalham longas jornadas para sustentar a família, que chegam em casa cansados, mas ainda precisam ser presentes para esposa e filhos, que carregam o peso da responsabilidade,
Senhor, fortalece os pais. Dá-lhes energia não apenas física, mas emocional para estarem presentes. Oro pelos cuidadores. Pessoas que cuidam de doentes, idosos, pessoas com deficiência. É um trabalho árduo, muitas vezes sem reconhecimento, sem folga, que drenam física e emocionalmente. Senhor, fortalece os cuidadores, que não se esgotem, provê ajuda para eles, que não tenham que carregar tudo sozinhos. Senhor, oro pelos que enfrentam doenças crônicas, que lutam contra a doença todos os dias, que vivem com dor constante, com limitações, com tratamentos intermináveis. É cansativo estar doente. É exaustivo lutar constantemente contra o próprio corpo. Senhor, dá força aos enfermos crônicos, perseverança para continuarem lutando. Oro pelos que enfrentam longas jornadas de tratamento, quimioterapias que duram meses, fisioterapias que levam anos, tratamentos psiquiátricos sem data para terminar. Senhor, dá perseverança, que não desistam no meio do caminho, que continuem até alcançarem a cura completa. Oro pelos desempregados que procuram trabalho há muito tempo. Cada currículo enviado é uma esperança. Cada não recebido é uma desilusão. É cansativo procurar e não encontrar. É desgastante manter a esperança quando passam meses, anos, sem resultado. Senhor, dá força aos desempregados, que não desistam, que continuem procurando. E abre a porta certa no tempo certo. Senhor, oro pelos empreendedores que lutam para manter seus negócios, especialmente em tempos de crise. Meses consecutivos no prejuízo, contas acumulando, a tentação de fechar as portas. Senhor, dá força aos empreendedores, perseverança para não desistirem, sabedoria para atravessar a crise e traz a virada que precisam. Oro pelos estudantes, especialmente os que trabalham e estudam, que saem cedo, chegam tarde, dormem pouco, que sacrificam lazer, descanso, para investir em educação. Senhor, fortalece os estudantes. Dá-lhes capacidade de concentração mesmo cansados. Memória para reter o conteúdo. Que o sacrifício valha a pena. Oro pelos que fazem cursinhos para concursos. Anos estudando para um único exame. A pressão de passar. O medo de não ser aprovado depois de tanto sacrifício. Senhor, sustenta os concurseiros, que não desistam antes da aprovação. Dá-lhes disciplina para estudar, inteligência para aprender e aprovação na hora certa. Senhor, oro pelos missionários, especialmente os que estão em campos difíceis, onde há perseguição, onde não vêem frutos, onde é difícil aprender a língua, adaptar à cultura, lidar com a solidão. O desânimo que vem quando não há resultados visíveis. Senhor, fortalece os missionários, que não desistam, que perseverem mesmo quando é difícil. Oro pelos plantadores de igrejas. Os primeiros anos são os mais difíceis. Poucas pessoas, pouco recurso, muito trabalho. A tentação de desistir e voltar para uma igreja já estabelecida. Senhor, dá perseverança aos plantadores, que não desistam no primeiro, segundo, terceiro ano, que continuem plantando, regando, crendo que Tu darás o crescimento. Oro pelos pastores de igrejas pequenas, que trabalham secularmente para se sustentar e ainda pastoreiam a igreja, que fazem tudo. Pregam, visitam, limpam, tocam, administram, que muitas vezes são desvalorizados. Senhor, fortalece os pastores de igrejas pequenas, que não desanimem, que sejam fiéis no pouco, crendo que Tu os farás fiéis no muito. Senhor, oro pelos que lutam contra vícios, a batalha diária, a tentação constante, as recaídas que desanimam, a vontade de desistir de tentar. Não vou conseguir mesmo. Senhor, dá força aos que lutam contra vícios, um dia de cada vez, uma hora de cada vez, um momento de cada vez, que vençam. Oro pelos que fazem tratamento psiquiátrico, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia, tratamentos longos, medicações que precisam ser ajustadas, terapias semanais. É cansativo tratar a mente. Senhor, dá perseverança, que não desistam do tratamento, que continuem buscando a cura. Oro pelos que enfrentam processos judiciais longos, que se arrastam por anos.
a ansiedade da incerteza, o desgaste emocional, o custo financeiro. Senhor, dá força para suportarem até o final, que a justiça seja feita, que vençam a batalha judicial. Senhor, oro pelos que cuidam de relacionamentos difíceis, casamentos problemáticos, filhos rebeldes, pais difíceis, parentes tóxicos. É cansativo amar quem não retribui, cuidar de quem não valoriza, perdoar quem continua ferindo. Senhor, dá força para amarem como tu amas, paciência como a tua paciência, graça sobre graça. Oro pelos que esperam há muito tempo, por cura que não vem, por filho que não nasce, por cônjuge que não aparece, por emprego que não surge, por promoção que não acontece. A espera é cansativa, mas tua palavra diz que os que esperam em ti renovam as forças. Senhor, renova as forças dos que esperam. Oro pelos que carregam fardos pesados, responsabilidades grandes, problemas complexos, dores profundas, segredos que não podem contar. Senhor, alivia a carga. Tu disseste: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Alivia, Senhor. Toma o jugo pesado e dá teu jugo, que é suave e leve. Senhor, oro contra o desânimo. O maior inimigo da perseverança é o desânimo. Quando vem aquele pensamento: não vale a pena, não vou conseguir, é melhor desistir. Senhor, quebra o desânimo, traz encorajamento, renova a esperança, reacende a chama. Oro pelos que já desistiram, que largaram no meio do caminho, que abandonaram os sonhos, que pararam de lutar. Senhor, traz-os de volta, dá-lhes uma segunda chance, uma nova oportunidade, que recomecem, que voltem a lutar, que não terminem como desistentes, mas como vencedores. Senhor, eu me lembro de Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém. O trabalho era árduo. Os inimigos zombavam. O povo desanimou no meio da obra. Mas Neemias disse: não temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. E eles terminaram a obra em 52 dias. Senhor, dá-nos a perseverança de Neemias, que não paremos no meio da obra, que não desistamos quando for difícil, que continuemos construindo, que ignoremos os zombadores, que superemos o cansaço, que terminemos o que começamos. Eu me lembro de Paulo dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Senhor, que no final de nossas vidas possamos dizer o mesmo, que não abandonemos a corrida no meio, que corramos até o fim, que terminemos bem. Eu decreto força, força física para o corpo cansado, força emocional para a alma exausta, força mental para a mente esgotada, força espiritual para o espírito desanimado, força sobrenatural que vem de ti. Decreto perseverança, capacidade de continuar quando tudo diz para parar, de levantar quando caímos, de tentar de novo quando falhamos, de insistir quando querem que desistamos. Perseverança inabalável. Decreto vitória. Não desistiremos. Não seremos derrotados. Não jogaremos a toalha. Continuaremos até o fim. E venceremos. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A vitória é certa. O fim será glorioso. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, Tu és o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que atravessa gerações, que faz alianças não apenas com uma pessoa, mas com sua descendência, que promete bênçãos que se estendem de geração em geração, para aqueles que Te amam e guardam Teus mandamentos. Pai Celestial, eu venho diante de Ti pensando não apenas em mim, mas nas gerações que virão depois de mim, nos meus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, gerações que ainda não nasceram, mas que serão afetadas pelas escolhas que faço hoje. Senhor, oro pelas gerações futuras, pelos que nascerão daqui a 10, 20, 50, 100 anos. Que mundo eles encontrarão? Que sociedade? Que valores? Que fé? Senhor, prepara um futuro bom para as gerações que vêm. Oro para que haja fé nas próximas gerações, que não sejam gerações ateias, agnósticas, que rejeitam a Deus, mas que conheçam a Ti desde cedo.
que cresçam amando a Jesus, que sirvam ao Senhor com alegria, que sejam a geração mais avivada que a igreja já viu. Senhor, levanta Josués, jovens que digam como Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que tomem decisões corajosas de seguir a Ti, independente do que a cultura diz. Que nadem contra a corrente. Que sejam diferentes. Que sejam teus. Levanta Samuéis. Crianças e jovens que te ouçam desde cedo. Que digam: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Que sejam sensíveis à tua voz. Que te busquem de verdade. Que tenham intimidade contigo desde a juventude. Levanta Josés. Jovens íntegros mesmo em meio à corrupção. Que mantenham pureza mesmo quando todos ao redor se corrompem. Que digam não ao pecado mesmo quando custa caro. Que sejam fiéis a ti em toda circunstância. Levanta Estéres, jovens mulheres corajosas que se posicionam pela justiça. Que dizem, se perecer, pereci, mas fazem o que é certo. Que usam sua influência para salvar vidas. Que não se calam diante da injustiça. Levanta Daniels, jovens que decidem não se contaminar com as iguarias do rei. Que estabelecem convicções desde cedo. Que oram 3 vezes ao dia mesmo sob ameaça de morte. Que permanecem fiéis mesmo quando são minoria. Senhor, oro pelos meus próprios filhos. Se eu ainda não os tenho, oro pelos que virão. Se já os tenho, oro por cada um pelo nome. Senhor, que sejam teus, que te conheçam verdadeiramente. Não apenas uma fé herdada dos pais, mas uma fé pessoal, genuína, transformadora. Protege-os de se desviarem. Estatísticas dizem que muitos jovens criados na igreja a abandonam quando adultos. Senhor, não permitas que isso aconteça com meus filhos. Que permaneçam firmes, que não apostem, que sejam fiéis até o fim. Oro pelos meus netos, mesmo os que ainda não existem. Senhor, que eu viva para vê-los, que eu seja um avô ou avó piedoso que ora por eles, que os ensina sobre ti, que deixe um legado de fé. Que meus netos olhem para trás e digam: meu avô, minha avó me ensinou a amar a Deus. Oro pelas próximas gerações da minha linhagem familiar. Que toda maldição geracional seja quebrada agora. Todo padrão de pecado repetido de geração em geração, alcoolismo, divórcio, pobreza, doenças, eu quebro em nome de Jesus. Que as gerações futuras sejam livres. Que andem em bênção, não em maldição, Senhor. Oro pela educação das próximas gerações. Que tenham acesso à educação de qualidade. Que aprendam não apenas conteúdos acadêmicos, mas valores corretos. Que sejam ensinados sobre caráter, integridade, respeito, responsabilidade. Protege a educação da doutrinação ideológica, de agendas que querem destruir valores cristãos, de ensinamentos que contradizem tua palavra. Senhor, levanta educadores cristãos, professores piedosos, que influenciem as novas gerações com verdade e sabedoria. Oro pelas escolas cristãs, que se multipliquem. Que sejam acessíveis, que ofereçam educação excelente fundamentada em princípios bíblicos, que formem não apenas profissionais competentes, mas pessoas de caráter. Senhor, oro pela tecnologia que as próximas gerações usarão. Já é difícil hoje com redes sociais, pornografia a um clique, cyberbullying. Como será no futuro com inteligência artificial, realidade virtual, tecnologias que nem imaginamos? Senhor, dá sabedoria às próximas gerações para usarem a tecnologia para o bem. Oro para que a tecnologia seja serva, não senhora. Que não escravize as pessoas. Que não roube relacionamentos reais. Que não destrua a saúde mental. Que seja ferramenta útil, mas não substituta de Deus, de relacionamentos, de propósito. Senhor, oro pela pureza das próximas gerações. Vivemos numa cultura cada vez mais sexualizada. Pornografia é epidemia. Promiscuidade é normalizada. Perversões são celebradas. Senhor, levanta uma geração pura, que guarda o corpo para o casamento, que honra a sexualidade como tu a criaste. Oro contra a distorção da sexualidade. Ideologia de gênero querendo confundir as crianças, ensinando que podem escolher ser menino ou menina, que gênero é fluido. Senhor, protege as crianças dessa confusão. Que cresçam sabendo que foram criados homem ou mulher. Que celebrem o gênero que tu lhes deu. Oro pelos futuros casamentos das próximas gerações, que sejam casamentos sólidos, fundamentados em ti, que durem a vida toda, que gerem famílias saudáveis, que criem filhos no teu temor, que sejam testemunhos do amor de Cristo pela igreja. Senhor, oro pela economia que as próximas gerações enfrentarão, que haja oportunidades de trabalho, que possam sustentar suas famílias dignamente, que não vivam em pobreza, que prosperem, que sejam abençoadores, não apenas sobreviventes.
Oro pelo meio ambiente que deixaremos para as próximas gerações. Que cuidemos melhor da criação. Que não destruamos florestas, poluamos rios, exterminemos espécies. Que deixemos um planeta habitável para nossos descendentes. Oro pela paz mundial nas próximas décadas. Que não haja guerras mundiais. Que não haja holocaustos. Que não haja genocídios. Que as nações aprendam a resolver conflitos através do diálogo. Que haja paz para as gerações futuras crescerem. Senhor, oro pela igreja nas próximas gerações. Que permaneça fiel à palavra. Que não se comprometa com a cultura. Que pregue o evangelho puro. Que faça discípulos. Que seja sal e luz. Que avance o reino. Oro pelos que fazem cursinhos para concursos. Anos estudando para um único exame. A pressão de passar. O medo de não ser aprovado depois de tanto sacrifício. Senhor, sustenta os concurseiros. Que não desistam antes da aprovação. Dá-lhes disciplina para estudar, inteligência para aprender e aprovação na hora certa. Senhor, oro pelos missionários, especialmente os que estão em campos difíceis, onde há perseguição, onde não vêem frutos, onde é difícil aprender a língua, adaptar a cultura, lidar com a solidão, o desânimo que vem quando não há resultados visíveis. Senhor, fortalece os missionários, que não desistam, que perseverem mesmo quando é difícil. Oro pelos plantadores de igrejas. Os primeiros anos são os mais difíceis. Poucas pessoas, pouco recurso, muito trabalho. A tentação de desistir e voltar para uma igreja já estabelecida. Senhor, dá perseverança aos plantadores. Que não desistam no primeiro, segundo, terceiro ano. Que continuem plantando, regando, crendo que Tu darás o crescimento. Oro pelos pastores de igrejas pequenas, que trabalham secularmente para se sustentar e ainda pastoreiam a igreja. Que fazem tudo. Pregam, visitam, limpam, tocam, administram. Que muitas vezes são desvalorizados. Senhor, fortalece os pastores de igrejas pequenas. Que não desanimem. Que sejam fiéis no pouco, crendo que Tu os farás fiéis no muito. Senhor, oro pelos que lutam contra vícios. A batalha diária. A tentação constante. As recaídas que desanimam. A vontade de desistir de tentar. Não vou conseguir mesmo. Senhor, dá força aos que lutam contra vícios. Um dia de cada vez. Uma hora de cada vez. Um momento de cada vez. Que vençam. Senhor, Tu és o Deus de sonhos. Tu colocaste sonhos no coração humano desde o princípio. Tu deste a José sonhos que o levaram a salvar uma nação. Tu falaste com Davi quando ele era apenas um pastor de ovelhas e o fizeste rei. Tu transformaste pescadores em pescadores de homens. Tu és o Deus que realiza sonhos impossíveis. Pai, eu venho diante de Ti com os sonhos do meu coração, os desejos profundos, as aspirações, os projetos, os planos. Tu os conheces todos. Tu os vês antes mesmo de eu os expressar em palavras, e eu os entrego nas Tuas mãos agora. Senhor, eu oro. Se esses sonhos vêm de Ti, realiza-os. Se foram plantados por Ti no meu coração, cumpre-os. Não importa quão impossíveis pareçam. Não importa quantos obstáculos haja no caminho. Se são Teus sonhos para mim, Tu os cumprirás. Abre os caminhos, remove as barreiras, fecha as portas que devem ser fechadas e abre as portas que devem ser abertas. Conecta-me com as pessoas certas. Provê os recursos necessários. Dá-me as capacitações que faltam. Prepara-me para aquilo que preparaste para mim. Mas, Senhor, se algum desses sonhos não vem de Ti, se são apenas ambições carnais, desejos egoístas, se não fazem parte do Teu propósito para minha vida, então muda meu coração. Tira esses desejos de mim. Coloca em mim os Teus sonhos, não os meus. Que eu não corra atrás de coisas vazias. Que eu não desperdice minha vida perseguindo o que não tem valor eterno. Que eu não construa meu reino, mas avance o Teu reino. Que eu não busque minha glória, mas a Tua glória. Senhor, oro por propósito. Tantas pessoas vivem sem propósito. Acordam todos os dias sem saber por que estão vivas. Trabalham apenas para sobreviver. Existem, mas não vivem. Senhor, revela propósito a essas pessoas. Mostra-lhes por que foram criadas. Qual é o chamado divino sobre suas vidas? Como podem usar seus dons, talentos, experiências para fazer diferença no mundo? Que encontrem significado. Que vivam com propósito. Que suas vidas importem. Oro pelos jovens que estão escolhendo carreiras. Decisões que impactarão o resto de suas vidas. Senhor, orienta-os. Que não escolham apenas pelo dinheiro, ou pela pressão dos pais, ou pelas expectativas sociais. Que escolham aquilo para o qual Tu os criaste. Que encontrem realização fazendo o que foram chamados a fazer. Oro pelos que estão em profissões que odeiam. Que se formaram em algo, mas descobriram que não é o que queriam.
que estão presos em empregos sem sentido. Senhor, dá coragem para mudarem, para recomeçarem, para seguirem o verdadeiro chamado. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja assustador, que tenham fé para dar o passo. Senhor, oro pelos artistas, músicos, pintores, escritores, atores, dançarinos. Tu és Criador e nos criaste à tua imagem, capazes de criar. Usa os artistas cristãos, que criem obras que glorifiquem a ti, que levem beleza ao mundo, que expressem verdades profundas através da arte. Abre portas para os artistas cristãos, que não fiquem apenas nos círculos evangélicos, mas que invadam a cultura secular, que influenciem Hollywood, a indústria musical, o mercado editorial, que a arte cristã seja de excelência, competitiva, relevante. Oro pelos inventores, pelos que criam novas tecnologias, novos produtos, novas soluções. Senhor, dá criatividade, inspira invenções que melhorem a vida humana, que resolvam problemas, que tragam progresso, e que os inventores sejam abençoados pelo fruto de suas criações. Oro pelos sonhadores, pelos visionários, pelos que pensam grande, pelos que não se contentam com o status quo, pelos que acreditam que podem mudar o mundo. Senhor, não deixes que o mundo mate esses sonhos. Protege os sonhadores. Mantém viva a chama. Dá perseverança para não desistirem. Oro pelos empreendedores sociais, pelos que sonham em resolver problemas sociais. Fome, pobreza, falta de educação, saneamento, saúde. Pelos que criam negócios com impacto social. Senhor, abençoa essas iniciativas. Que prosperem, que cresçam, que transformem comunidades, que sejam sustentáveis financeiramente e impactantes socialmente. Senhor, oro pelos missionários, pelos que sonham em levar o evangelho aos não alcançados, às tribos isoladas, aos países fechados, às cidades hostis ao cristianismo. Dá coragem aos missionários, que não desistam do chamado, que vão onde tu os mandas, que vejam vidas transformadas pelo evangelho. Oro pelos plantadores de igrejas, pelos que sonham em ver igrejas saudáveis em cada bairro, cada cidade. Senhor, levanta mais plantadores, dá visão, estratégia, recursos. Que igrejas sejam plantadas, que cresçam, que multipliquem, que o reino se expanda. Oro pelos escritores cristãos, pelos que sonham em escrever livros que impactem vidas, que ensinem, inspirem, transformem. Senhor, unge os escritores, dá-lhes as palavras certas, que escrevam com unção, que seus livros cheguem às mãos certas, que toquem corações, que gerem transformação. Oro pelos músicos cristãos, pelos que sonham em criar músicas que levem pessoas à presença de Deus, que ministrem, que curem, que libertem. Senhor, inspira os compositores, unge os cantores, que as músicas sejam verdadeira adoração, não apenas entretenimento religioso. Senhor, oro pelos que têm sonhos grandes, mas recursos pequenos, que querem fazer muito, mas têm pouco. Como o menino que tinha apenas 5 pães e 2 peixes, mas entregou nas mãos de Jesus e alimentou multidões. Senhor, multiplica o pouco, faz o milagre da multiplicação, que o impossível se torne possível. Oro pelos que desistiram dos sonhos, que tentaram e falharam, que foram desanimados por outros, que perderam a esperança. Senhor, reacende os sonhos, restaura a esperança, dá uma segunda chance. Mostra que ainda não é tarde, que contigo nunca é tarde demais. Oro contra o medo. O maior inimigo dos sonhos é o medo. Medo de falhar, medo do que vão dizer, medo de não ser capaz, medo de dar o primeiro passo. Senhor, remove o medo, substitui com fé, coragem, ousadia. Que passemos do sonho à ação. Oro contra a procrastinação. Tantos sonhos morrem porque as pessoas adiam. Um dia eu vou fazer isso, mas o dia nunca chega. Senhor, dá senso de urgência, que não percam mais tempo, que comecem hoje. Mesmo que seja um pequeno passo, que deem o passo. Senhor, oro por mentorias. Que os sonhadores encontrem mentores, pessoas que já realizaram sonhos semelhantes, que possam orientar, aconselhar, abrir portas. Conecta sonhadores com mentores. Que haja transferência de sabedoria e experiência. Oro pelas parcerias certas. Sonhos grandes raramente são realizados sozinhos. É preciso equipe, parceiros, colaboradores. Senhor, conecta pessoas com sonhos alinhados, que se unam, que trabalhem juntas, que o resultado seja maior que a soma das partes. Eu decreto. Sonhos serão realizados. Projetos sairão do papel. Visões se concretizarão. O que parecia impossível se tornará realidade. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível, aquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E quando os sonhos se realizarem, toda a glória será dada a ti. Amém. Senhor, oro por discernimento espiritual, para distinguir entre o verdadeiro e o falso, entre profetas verdadeiros e falsos mestres,
entre doutrinas corretas e heresias, entre o que vem de ti e o que vem do inimigo. Dá-nos discernimento aguçado, que não sejamos enganados por sinais e maravilhas, que não sigamos todo vento de doutrina, que provemos os espíritos, que examinemos tudo e retenhamos o que é bom, que sejamos como os bereanos que examinavam as escrituras todos os dias. Oro contra o engano. Tantas pessoas sendo enganadas hoje, por falsos profetas, por teorias conspiratórias, por notícias falsas, por promessas vazias. Senhor, abre os olhos dos enganados, revela a verdade, quebra as ilusões, livra do engano. Senhor, oro pelo equilíbrio entre conhecimento e humildade. O conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Que nunca nos tornemos arrogantes por causa do que sabemos. Que quanto mais aprendemos, mais nos tornamos conscientes do quanto não sabemos. Que a sabedoria nos torne humildes, não orgulhosos. Oro pelos intelectuais cristãos, teólogos, filósofos, escritores, pensadores. Usa-os para defender a fé, para produzir conteúdo de qualidade, para influenciar a cultura, para mostrar que o cristianismo tem profundidade intelectual. Senhor, oro pelas crianças, pelas mentes jovens que estão se formando. Protege-as de ensinamentos errados, de doutrinação ideológica nas escolas, de conteúdo impróprio na internet. Que aprendam o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, de boa fama. Oro por sabedoria tecnológica. Vivemos na era digital. Redes sociais, inteligência artificial, realidade virtual. Senhor, dá sabedoria para usar a tecnologia de forma saudável. Que seja ferramenta, não ídolo. Que conecte, não isole. Que informe, não desinforme. Que edifique, não destrua. Oro pelos que criam conteúdo. YouTubers, podcasters, influenciadores digitais, escritores, jornalistas. Que produzam conteúdo de qualidade. Que informem com responsabilidade. Que influenciem para o bem. Que usem suas plataformas para glorificar a Ti, Senhor. Eu decreto. Haverá uma geração sábia, que conhece a Deus e conhece sua palavra. Que pensa criticamente. Que discerne espiritualmente. Que age com sabedoria. Que transforma o mundo ao redor. Uma geração que busca conhecimento e anda em sabedoria. Para a Tua glória. Amém. Senhor, Tu és o Deus de restauração. Tu és aquele que restaura os anos que os gafanhotos comeram. Tu pegas as ruínas e constrói algo novo e melhor. Tu transformas cinzas em beleza, pranto em júbilo, vestes de tristeza em vestes de louvor. Tu és especialista em recomeços. Pai Celestial, eu venho diante de Ti com um coração quebrado, reconhecendo que há áreas da minha vida que precisam de restauração. Relacionamentos quebrados, sonhos desfeitos, saúde abalada, finanças destruídas, fé enfraquecida. Mas eu sei que Tu podes restaurar tudo isso e muito mais. Senhor, oro por restauração de relacionamentos. Quantas famílias estão divididas? Pais e filhos que não se falam há anos, irmãos que se tornaram inimigos, casamentos desfeitos, amizades perdidas por bobagens que poderiam ter sido resolvidas. Senhor, restaura os relacionamentos. Oro especificamente por pais e filhos que estão distantes, filhos que saíram de casa em rebeldia e nunca mais voltaram. Pais que expulsaram filhos em momento de raiva e agora se arrependem. Filhos que rejeitam os pais. Pais que abandonaram os filhos. Senhor, quebra o orgulho. Remove o ressentimento. Traz reconciliação. Que haja conversas difíceis, mas necessárias. Que haja pedidos de perdão. Que haja abraços restauradores. Que famílias se reúnam novamente. Que o amor vença. Que a mesa de jantar que estava vazia volte a ter todos reunidos. Restaura as famílias, Senhor. Oro pelos casamentos destruídos. Pelos que já divorciaram, mas ainda há amor. Pelos que se separaram precipitadamente. Pelos que permitiram que terceiros destruíssem o que era deles. Senhor, se há possibilidade de restauração, restaura. Faz o impossível. Reacende o amor que apagou. Mas também oro pelos que precisam aceitar que o relacionamento acabou. Que não devem voltar porque seria destrutivo. Senhor, dá-lhes paz para seguir em frente. Cura as feridas. Prepara-os para recomeços saudáveis. Que não fiquem presos ao passado, mas avancem para o futuro. Senhor, oro por restauração emocional, por pessoas profundamente feridas, que carregam traumas de infância, que foram abusadas, violentadas, humilhadas, rejeitadas, que construíram muralhas ao redor do coração para não serem machucadas novamente. Senhor, cura as feridas emocionais profundas. Desce às camadas mais profundas da alma, aos lugares escondidos onde a dor está guardada, aos porões da memória onde os traumas estão trancados. Senhor, traz luz a esses lugares escuros. Traz cura, traz libertação. Que essas pessoas possam ser livres do passado.
Oro pelos que perderam a alegria de viver, que apenas existem, mas não vivem, que acordam todos os dias sem motivação, que perderam o brilho nos olhos, que não riem mais, que esqueceram o que é ser feliz. Senhor, restaura a alegria. Traz de volta o entusiasmo pela vida. Senhor, oro por restauração de saúde, por corpos destruídos por doenças, por sistemas que não funcionam mais como deveriam, por órgãos que falharam, por células que se rebelaram. Senhor, Tu és o Criador do corpo humano. Tu sabes como funciona. E Tu podes restaurar completamente. Oro pelos que têm doenças crônicas há anos, que se acostumaram com a doença, que perderam a esperança de cura. Senhor, faz novamente. Ordena ao corpo que se regenere, que células doentes morram e células saudáveis se multipliquem, que órgãos danificados sejam restaurados, que o corpo volte a funcionar perfeitamente. Oro por restauração financeira, por pessoas que perderam tudo, que faliram, que foram à bancarrota, que estão endividadas até o pescoço, que não veem saída. Senhor, Tu és o Deus de Jó. Ele perdeu tudo e Tu restauraste em dobro. Faz isso novamente, Senhor. Restaura o que foi roubado, o que foi perdido, o que foi destruído. Abre portas de oportunidades. Traz ideias criativas. Conecta com as pessoas certas. Provê recursos inesperados. Multiplica o pouco. Transforma a escassez em abundância. Traz a virada financeira. Oro pelos que perderam seus negócios. Empresas que fecharam. Sonhos empreendedores que morreram. Investimentos que deram errado. Senhor, dá-lhes coragem para recomeçar. Sabedoria para não repetir os mesmos erros. Provisão para investir novamente, e abençoa o novo empreendimento. Senhor, oro por restauração espiritual, por pessoas que se afastaram de Ti, que eram fervorosas, mas esfriaram, que serviam, mas abandonaram, que criam, mas agora duvidam, que amavam, mas o amor esfriou. Senhor, restaura a fé, reacende o primeiro amor. Oro pelos desviados, pelos que conheceram a verdade, mas se desviaram, que agora vivem em pecado, que estão distantes da igreja, que não oram mais, que não leem a Bíblia, que trocaram o sagrado pelo profano. Senhor, vai buscá-los. Como o pastor que deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida, toca o coração deles com Tua presença. Que sintam saudade de Ti, que se lembrem de como era bom estar na Tua presença. Que reconheçam que nada neste mundo satisfaz como Tu satisfazes. Traz-os de volta, Senhor. Restaura-os completamente. Oro pelos pastores que caíram, que falharam moralmente, que traíram a confiança, que foram expostos publicamente, que perderam o ministério. Senhor, se há arrependimento genuíno, restaura-os. Não necessariamente ao mesmo ministério, mas restaura suas vidas, suas famílias, sua comunhão contigo. Oro pelos que cometeram erros graves, que arruinaram suas vidas com más escolhas, que estão pagando alto preço por decisões erradas, que carregam culpa, vergonha, remorso. Senhor, Tu perdoas, Tu restauras, Tu dás novas chances, que experimentem a graça transformadora. Senhor, oro por restauração de identidade, por pessoas que perderam a noção de quem são, que se definem pelos erros que cometeram, pelos fracassos que tiveram, pelos traumas que sofreram, pelos rótulos que outros colocaram neles. Senhor, restaura a verdadeira identidade, que saibam quem são em Ti, filhos amados, escolhidos, preciosos, criados à Tua imagem, com propósito divino, com dons e talentos, com futuro e esperança. Que não sejam definidos pelo passado, mas pela Tua palavra sobre eles. Oro por restauração de sonhos, por pessoas que tinham sonhos, mas eles morreram, planos que não deram certo, projetos que fracassaram, visões que não se concretizaram, e agora vivem sem sonhos, sem expectativas, sem esperança. Senhor, ressuscita os sonhos, ou planta sonhos novos, que voltem a sonhar, que acreditem que ainda há tempo, que não é tarde demais, que os melhores anos ainda estão por vir. Que Tu és Deus de recomeços em qualquer idade, que nunca é tarde para começar de novo quando se está contigo. Senhor, oro por restauração de reputação, por pessoas que tiveram seus nomes manchados, que foram caluniadas, difamadas, injustiçadas, cuja reputação foi destruída por mentiras. Senhor, restaura o nome deles, vindica-os, que a verdade venha à luz, que a honra seja restaurada. Oro pelos ex-presidiários, que pagaram por seus crimes, mas a sociedade não perdoa, que carregam a marca de ex-presidiário pelo resto da vida, que não conseguem emprego por causa do passado. Senhor, dá-lhes novas oportunidades. Coloca pessoas no caminho deles que acreditem em restauração, que possam reconstruir suas vidas. Oro pelos ex-viciados, que venceram o vício, mas são vistos sempre com desconfiança. Será que está limpo mesmo? Será que não vai recair? Senhor, confirma a transformação, que as pessoas vejam que são novas criaturas,
Que o testemunho deles inspire outros a buscarem libertação. Senhor, oro por restauração de tempo perdido, anos desperdiçados em coisas erradas, em relacionamentos tóxicos, em vícios, em prisões, em doenças. Tua palavra diz que tu restauras os anos que os gafanhotos comeram. Faz isso, Senhor, que os anos que vêm sejam tão produtivos que compensem os anos perdidos. Oro por restauração de cidades, comunidades destruídas pela violência, pelas drogas, pela pobreza, bairros dominados pelo crime organizado, lugares onde não há esperança. Senhor, transforma essas comunidades. Levanta líderes transformadores. Traz mudança estrutural. Restaura cidades inteiras. Oro por restauração de nações, países devastados por guerras, economias destruídas, sistemas políticos corruptos, sociedades moralmente falidas. Senhor, restaura as nações. Levanta líderes piedosos. Traz avivamento espiritual. Transforma culturas. Restaura o que foi destruído. Senhor, oro especialmente por restauração nesta data de hoje. Para quem está lendo ou ouvindo esta oração agora, se há algo quebrado em sua vida, declaro restauração. Se há algo destruído, profetizo reconstrução. Se há algo morto, decreto ressurreição. Eu profetizo vida sobre os mortos, ressurreição sobre os sonhos mortos, restauração sobre os relacionamentos mortos, cura sobre os corpos doentes, prosperidade sobre as finanças quebradas, alegria sobre os deprimidos, esperança sobre os desesperados, fé sobre os incrédulos. Senhor, eu creio que tu és o Deus de Lázaro. Ele estava morto há 4 dias, já cheirava mal. Todos haviam desistido. Mas tu chegaste e gritaste: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu. Senhor, grita sobre as áreas mortas de nossas vidas. Venham para fora. Vivam, sejam restauradas. Eu decreto: haverá restauração. Haverá recomeços. Haverá segunda, terceira, quantas chances forem necessárias, porque tu és o Deus de infinitas chances, o Deus que não desiste de nós, o Deus que vê potencial onde outros veem ruínas, o Deus que constrói algo lindo com os pedaços quebrados. E quando a restauração vier, daremos todo o crédito a ti, toda a glória a ti, todo o louvor a ti, porque foste tu quem fez, não nosso esforço, não nossa força, não nossa capacidade, mas o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia. Para sempre te louvaremos. Amém e amém. Senhor, tu és meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Debaixo de tuas asas me abrigo. Tu és escudo ao redor de mim, minha glória e aquele que exalta minha cabeça. Eu descanso seguro porque tu me proteges. Pai, eu oro por proteção, para mim e para todos que amo. Proteção física, emocional, espiritual, financeira. Proteção em todos os aspectos da vida. Tu és capaz de guardar o que te confio, e eu confio minha vida e de minha família nas tuas mãos. Senhor, protege-nos dos acidentes, de carro, de moto, de trabalho, domésticos. Tantos acidentes acontecem todos os dias. Pessoas que saem de casa e não voltam. Senhor, manda teus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Que não tropecem os nossos pés em pedra. Oro por proteção no trânsito. Tantos motoristas irresponsáveis, embriagados, usando o celular, em alta velocidade. Senhor, protege-nos dos motoristas imprudentes. Guarda-nos em cada viagem. Que cheguemos sempre em segurança ao nosso destino. Protege as crianças, nos caminhos para a escola, na escola, em casa, na rua. Crianças são vulneráveis, precisam de proteção constante. Senhor, coloca anjos ao redor de cada criança. Que nenhum mal as toque. Oro por proteção contra a violência. Assaltos, sequestros, agressões. Vivemos em tempos violentos. Pessoas são assaltadas na porta de casa. Senhor, protege-nos dos violentos. Frustra os planos dos malfeitores, que não consigam nos alcançar. Se estivermos em situação de perigo, manda livramento. Como livraste Daniel da cova dos leões. Como livraste os 3 jovens da fornalha. Como livraste Pedro da prisão. Tu és poderoso para livrar. E eu creio que nos livrarás. Senhor, oro por proteção nas casas. Que sejam fortalezas seguras. Protege contra invasões, roubos, incêndios, desabamentos, infiltrações. Que os lares sejam lugares seguros onde as famílias possam descansar tranquilas. Oro por proteção contra doenças, vírus, bactérias, pandemias. Senhor, fortalece nosso sistema imunológico. Que nosso corpo combata eficazmente as infecções. Que sejamos saudáveis, com vitalidade, com energia. Protege especialmente dos cânceres, das doenças cardiovasculares, do diabetes, das doenças autoimunes, das enfermidades que destroem vidas.
Que vivamos longos anos com saúde e qualidade de vida. Oro por proteção psicológica e emocional. Contra traumas, abusos, manipulações, relacionamentos tóxicos. Senhor, guarda nossa mente e emoções. Que não sejamos feridos emocionalmente. E se formos, que cures as feridas rapidamente. Protege-nos das palavras negativas. Maldições, xingamentos, palavras de morte e profecias falsas. Que nenhuma palavra negativa tenha poder sobre nós. Que escorram como água. Que não penetrem. Que não causem dano. Senhor, oro por proteção financeira. Contra fraudes, golpes, roubos, calotes. Há muitos enganadores querendo roubar o que não é deles. Senhor, protege nossos recursos. Que não sejamos vítimas de golpistas. Dá-nos discernimento para identificar fraudes. Protege nossos bens. Casas, carros, pertences. Que não sejam roubados, vandalizados, destruídos. Tu és capaz de repreender o devorador. Eu reivindico essa proteção sobre tudo que possuo. Oro por proteção jurídica. Contra processos injustos, acusações falsas, perseguições legais. Senhor, se formos acusados injustamente, defende-nos. Seja nosso advogado. Que a verdade prevaleça. Que a justiça seja feita. Senhor, oro por proteção no trabalho. Contra demissões injustas, assédio moral, assédio sexual, ambientes tóxicos. Protege nosso emprego, nossa fonte de renda. Não permitas que percamos o sustento sem justa causa. Oro por proteção contra catástrofes naturais. Terremotos, furacões, tsunamis, enchentes, deslizamentos. Senhor, Tu tens poder sobre a natureza. Tu acalmas as tempestades. Tu ordenas aos ventos e ao mar. Protege-nos das catástrofes. Se morarmos em áreas de risco, dá sabedoria para sairmos antes que aconteça o pior. E se a catástrofe vier, livra-nos miraculosamente como fizeste tantas vezes na Bíblia. Senhor, oro por proteção espiritual. Contra ataques demoníacos, feitiçarias, maldições, trabalhos de magia, eu me coloco debaixo do sangue de Jesus. Que o sangue seja uma barreira intransponível para o inimigo. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Anjos do Senhor, acampem ao nosso redor. Formem uma cerca de proteção. Que nenhum dardo inflamado do maligno nos atinja. Que toda flecha seja interceptada pelo escudo da fé. Oro por proteção contra o engano espiritual. Falsos profetas, falsas doutrinas, falsos cristos. Senhor, dá-nos discernimento para não sermos enganados. Que conheçamos Tua voz e não sigamos a voz de estranhos. Senhor, oro especialmente pelas pessoas em profissões de risco. Policiais, bombeiros, militares, seguranças, profissionais de saúde em áreas de risco. Protege-os no exercício de suas funções. Que voltem em segurança todos os dias. Oro pelos viajantes, pelos que estão na estrada, pelos que voam, pelos que navegam. Acompanha-os, guarda-os. Que tenham viagens seguras e retornem bem para suas famílias. Eu decreto proteção divina. Salmo 91 está ativo sobre nossas vidas. Nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda. Porque aos seus anjos Deus dará ordens a nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Estamos seguros nas mãos do Pai. Em nome de Jesus, amém. Senhor, Tu és o Deus de sonhos. Tu colocaste sonhos no coração humano desde o princípio. Tu deste a José sonhos que o levaram a salvar uma nação. Tu falaste com Davi quando ele era apenas um pastor de ovelhas e o fizeste rei. Tu transformaste pescadores em pescadores de homens. Tu és o Deus que realiza sonhos impossíveis. Pai, eu venho diante de Ti com os sonhos do meu coração, os desejos profundos, as aspirações, os projetos, os planos. Tu os conheces todos. Tu os vês antes mesmo de eu os expressar em palavras. E eu os entrego nas Tuas mãos agora. Senhor, eu oro. Se esses sonhos vêm de Ti, realiza-os. Se foram plantados por Ti no meu coração, cumpre-os. Não importa quão impossíveis pareçam. Não importa quantos obstáculos haja no caminho. Se são Teus sonhos para mim, Tu os cumprirás. Abre os caminhos. Remove as barreiras. Fecha as portas que devem ser fechadas e abre as portas que devem ser abertas. Conecta-me com as pessoas certas. Provê os recursos necessários. Dá-me as capacitações que faltam. Prepara-me para aquilo que preparaste para mim. Mas, Senhor, se algum desses sonhos não vem de Ti, se são apenas ambições carnais, desejos egoístas, se não fazem parte do Teu propósito para minha vida, então muda meu coração. Tira esses desejos de mim. Coloca em mim os Teus sonhos, não os meus. Que eu não corra atrás de coisas vazias. Que eu não desperdice minha vida perseguindo o que não tem valor eterno. Que eu não construa meu reino, mas avance o Teu reino. Que eu não busque minha glória, mas a Tua glória. Senhor, a Tua palavra diz, em tudo dai graças,
porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então eu venho diante de ti com um coração grato, não porque tudo está perfeito, mas porque tu és bom em todo o tempo. Pai, obrigado. Simplesmente obrigado. Por tudo. Pela vida. Pelo ar que respiro. Pelo sol que brilha. Pela chuva que cai. Pelas estações. Pela criação linda que fizeste. Obrigado. Obrigado por mais um dia. Por acordar hoje. Muitos não acordaram, mas eu acordei. Tenho mais um dia para viver, para amar, para servir, para fazer diferença. Obrigado por mais um dia. Obrigado pelos sentidos. Pelos olhos que veem as cores, as formas, a beleza ao redor. Pelos ouvidos que ouvem sons, músicas, vozes amadas. Pelo olfato que percebe aromas. Pelo paladar que desfruta sabores. Pelo tato que sente texturas, abraços, carinho. Obrigado pelos sentidos. Obrigado por um corpo que funciona. Coração batendo, pulmões respirando, sangue circulando, cérebro pensando, pernas andando, mãos trabalhando. Um corpo complexo, maravilhosamente formado. Obrigado pelo corpo. Senhor, perdoa-me por tantas vezes reclamar de pequenos incômodos, quando há pessoas que dariam tudo para ter o que tenho. Perdoa minha ingratidão. Abre meus olhos para ver as bênçãos que já possuo. Obrigado pela família. Não é perfeita, mas é minha. Pelas pessoas que me amam incondicionalmente, que estão ao meu lado nas alegrias e nas tristezas, que me conhecem profundamente e ainda assim me aceitam. Obrigado pela família. Obrigado pelos amigos, pelos que caminham comigo, que riem comigo, que choram comigo, que me encorajam, que me desafiam a ser melhor, que tornam a jornada mais leve e alegre. Obrigado pelos amigos verdadeiros, obrigado pelo lar, por um lugar para morar, um teto sobre a cabeça, paredes que protegem, uma cama para dormir. Não é um palácio, mas é meu refúgio. Obrigado pelo lar, obrigado pela comida, por nunca ter passado fome real, por ter o que comer todos os dias, água limpa para beber, alimentos nutritivos, variedade de sabores. Senhor, obrigado pela comida, oro por contentamento, Senhor. Paulo disse que aprendeu a se contentar em toda situação, na abundância e na escassez. Senhor, ensina-me esse contentamento, que eu não viva sempre querendo mais, nunca satisfeito, mas que seja grato pelo que tenho. Livra-me da comparação, de olhar para o que os outros têm e me sentir infeliz com o que eu tenho, das redes sociais que só mostram o melhor da vida alheia e me fazem sentir que minha vida é inferior. Senhor, livra-me da comparação tóxica, ajuda-me a celebrar as conquistas dos outros sem inveja, a me alegrar quando eles prosperam, a não ter ciúmes quando são abençoados. Que eu seja generoso em celebração, não mesquinho. Obrigado pelas dificuldades que passei. Sei que isso soa estranho, mas obrigado, porque as dificuldades me moldaram, me fortaleceram, me ensinaram, me aproximaram de ti. Se não tivesse passado pelos vales, não teria desenvolvido caráter. Obrigado até pelas dificuldades,